O caminho para casa se eternizou. O dia estava lindo e a luz brilhava entre os galhos das árvores. Uma senhora de aparência agradável, de aproximadamente uns 50 anos, estava dirigindo. Seus olhos eram verdes e profundos. Sua expressão facial era sombria e triste, embora ela forçasse um sorriso. De vez em quando ela olhava para trás no espelho retrovisor. O seu filho estava no banco de trás. O menino parecia acabado. Ele tinha cabelos castanhos bagunçados e pele pálida. Os seus olhos escuros pareciam vazios. Ele estava vestindo camiseta e calça brancas que lhe foram dadas no hospital. Ele tinha cortes no rosto, perto da boca, e o seu braço direito estava enfaixado do pulso ao ombro. Tinha sido esmagado quando ele quebrou o vidro. Embora suas feridas parecessem doloridas, ele não conseguia sentir nada. Ele cresceu com uma doença rara que o deixou completamente entorpecido de dor. Ele poderia ter perdido seu braço e mesmo assim não sentia nada. Além disso, ele também tinha outro distúrbio, a síndrome de Tourette, que causava tiques incontroláveis. Ele costumava mexer o pescoço e tremer de vez em quando. As crianças o ridicularizavam e o chamavam de Tissy Toby, rindo alto. Então ele abandonou a escola e passou a estudar em casa. Toby Rogers é o nome verdadeiro desse menino. Quando o carro bateu em um pequeno buraco, tudo voltou à sua mente sobre o acidente, sua irmã mais velha. Toby não conseguia parar de pensar na sua irmã mais velha. Toby foi o sortudo. Ele viu o vidro por toda parte novamente, o sangue, as explosões. Por que tinha que ser ela? Tudo ficou em branco por um momento. Depois de algumas horas, eles voltaram para casa. Era um bairro antigo com casinhas inusitadas. O carro parou em frente a uma pequena casa azul. Havia um carro vermelho, antigo, estacionado. Era de seu pai. Toby estava cheio de raiva e frustração. Ele nunca havia agido realmente como um pai verdadeiro. Antes de sair do carro, ele perguntou à mãe: "Por que você está aqui?" "Ele é o seu pai, Toby, e está aqui porque quer te ver", sua mãe respondeu com voz monótona. "Mas ele nem foi ao hospital para ver a Lyra antes de morrer." "Ele estava bêbado, não conseguia dirigir." Eles saíram do carro e o seu pai ficou parado. A mãe o ignorou e colocou o braço em volta dos ombros de Toby enquanto caminhava em direção à casa. "E que tal um abraço de boas-vindas?" A mulher ignorou as palavras desagradáveis do marido e continuou andando. "Por que você não vai para o seu quarto descansar? Eu te chamo quando o jantar estiver pronto", disse a Toby. O quarto de Toby era pequeno, tinha apenas uma cama, um armário e uma janela. As paredes eram enfeitadas com fotos antigas da família. De quando eles ainda eram uma família. Antes de seu pai se tornar um alcoólatra abusivo. Eles ficaram muito mal, a sua mãe e sua irmã foram as mais afetadas. Afinal, ele não sentia dor. Refez o curativo do braço, mas estava acostumado que caísse por causa dos tiques que tinha. Ele desceu para jantar e o seu pai ainda estava em casa. Ele falou para sua mãe: "Quando ele vai embora?" "Não tenho certeza, querido", respondeu ela com um tom gentil. Eles comeram em silêncio, mas Toby não conseguiu comer nada. Ele voltou para o seu quarto. Ele não conseguia dormir e ficava se revirando na cama. Ele estava ouvindo o barulho dos pneus novamente e os gritos da sua irmã. Ele chorou inconsolavelmente com o travesseiro no rosto para que a sua mãe não o ouvisse. Um pouco melhor, ele se levantou e foi até a janela. Ele olhou para fora tentando se acalmar. Esfregou os olhos e olhou para as árvores. Havia algo parado ali. Ele não sabia exatamente o que era, mas não conseguia desviar o olhar daquela coisa. Não tinha feições, olhos, boca, nariz, e os seus braços eram muito longos. Ele percebeu um zumbido que ficou mais alto e intenso. De repente, tudo ficou escuro. Toby acordou em sua cama na manhã seguinte. Ele se sentia diferente, não estava nem um pouco cansado. Tudo fluía de forma diferente em sua mente. Mas tudo mudou quando ele tentou se levantar. Estava muito tonto, cambaleou até a porta e desceu. Os seus pais estavam na sala de estar e a sua mãe estava limpando e o seu pai assistindo televisão no sofá. A cena se repetiu por vários dias. Toby não estava se sentindo bem e toda vez que saía de seu quarto, não suportava que o seu pai ainda estivesse em casa e que sua mãe não o tivesse expulsado. Ele passou noites olhando pela janela tentando repetir aquele momento com a estranha criatura. Ele estava mais nervoso do que o normal, seus tiques estavam piorando e ele não parava de roer as unhas. Um dia se passou e ele quase ficou sem os dedos. Não teria percebido se não tivesse notado o sangue manchando suas calças. Naquele momento, a sua mãe entrou pela porta. Assustada, ela correu para pegar um curativo e jurou nunca mais deixá-lo sozinho. Mas Toby estava cada vez mais relutante ao contato humano. Ele começou a perder as suas memórias e também a ter alucinações. A mãe, cada vez mais preocupada, decidiu levá-lo a um especialista. A doutora Oliver os recebeu. Ela era jovem, tinha cabelos loiros e usava um vestido de bolinhas. Ele estava segurando um caderno e uma caneta.
Toby? Ela perguntou com um sorriso. Toby olhou para ela e acenou com a cabeça. Prazer em conhecê-lo, Toby. A médica fez algumas perguntas simples. Quantos anos você tem, Toby? 17. E qual é o seu nome completo? Toby Erin Rogers. Qual é o seu aniversário? 28 de abril. Quantos membros você tem na família? Toby olhou por um minuto. Minha mãe, meu pai, minha irmã. Eu soube da sua querida irmã. Eu sinto muito. Você se lembra de alguma coisa sobre o acidente, Toby? Toby desviou o olhar dela. Sua mente ficou em branco por um momento. Ele sentiu um arrepio nas costas, não conseguia mais falar e acabou desmaiando. Ele acordou na cama do hospital. O zumbido havia voltado. Ele procurou à sua volta, mas não encontrou a criatura sem rosto. Era a sua irmã morta. Os seus olhos estavam vazios, a sua pele estava pálida e um pedaço de sua mandíbula estava pendurada. O sangue escorria por seu rosto. Toby não entendia nada, não conseguia parar de olhar para ela. Ele olhou mais de perto e encontrou a criatura alta novamente. Atrás dela haviam fileiras de crianças e adolescentes com os olhos completamente negros. Toby tentou gritar, tentou escapar, mas tudo escureceu. Ele desmaiou novamente. Ele acordou e tinha sido apenas um sonho. A sua cabeça girava sem parar. A raiva crescia dentro dele. Ele se lembrava da irmã e do pai. O ódio estava ficando cada vez mais forte. Ele tinha que fazer alguma coisa. Ele estava enlouquecendo. Ele se levantou, pegou seu moletom e saiu pela porta do quarto e ele pensou tê-la visto andando pelo corredor. Ele começou a andar silenciosamente atrás do seu pai. Seu corpo não parava de tremer. Ele percebeu que um quadro de segurança contra incêndio estava pendurado na parede. Ele quebrou o vidro com a mão enfaixada. Não sentiu nada. Ele agarrou o machado e a máscara, colocou também, havia uns óculos de fumaça laranja. Ele se viu no reflexo de uma janela. Estava perfeito. Ele começou a rir alto e seu pai se virou, mas não teve tempo de reagir. Toby estava com o machado levantado. O pai gritou pela última vez. O sangue começou a derramar e respingar em todos os lugares. O alarme do hospital soou. Toby sentiu a sua visão embaçar. O zumbido em seus ouvidos não parava. À distância, ele viu na escuridão aquela criatura imponente. Ele parecia estar vestido com um terno preto escuro e o seu rosto estava completamente branco. Eu tive que segui-lo. E foi assim que Toby Rogers morreu e Tissy Toby nasceu.